Fala, minha rapaziada, como é que tá? Aqui é o Caio da Movex Tips. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro conteúdo, que vamos falar inicialmente do Campeonato Brasileiro, mas a tendência é que nós falamos de futebol em geral, como um todo, falemos das odds, dos times e etc. Façamos uma análise mais robusta relacionada aos jogos, tá bom? Então vamos aqui, primeiramente, começar com a rodada de amanhã, o dia de sábado, do dia 29/4, tá? A primeira análise relacionada à rodada do dia 29 e amanhã nós lançamos da rodada do dia 30, tá? Então, temos aqui esses jogos: Curitiba e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, Palmeiras e Corinthians, Bragantino e Cruzeiro, Santos e América, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Ponto. Vamos falar primeiro de Curitiba e São Paulo, tá? Nessa partida aqui, Curitiba e São Paulo, nós temos uma sensação seguinte. O Curitiba hoje, na minha opinião, é a pior equipe do campeonato, tá? É a equipe que tem menos oportunidades e também menos capacidade de sair da forma como está atuando, de uma forma melhor, na minha opinião. Não gosto muito do modo de trabalho do Zago, que é o treinador do Curitiba, e em relação a isso também, o São Paulo é uma equipe que está com um novo treinador, mas o Dorival não chegou a mudar tanto a equipe do São Paulo. Ele mudou mais umas questões de transição ofensiva, um jogo um pouco mais direto do que o Rogério e um pouco menos aéreo, tá? Mesmo assim, não vejo que o São Paulo mudou tanto e nem o Curitiba também tem como mudar tanto o que vem jogando. Você pode ver aqui mais ou menos como é a formação que o Curitiba vem para o jogo. Você pode ver, olha, enxergar, não vai enxergar nenhum jogador diferente. O mais diferente que nós temos aqui é o Aleph Manga, tá? E, sinceramente, eu vejo o São Paulo com mais equipe e mais repertório de jogo durante os 90 minutos. Entretanto, pela empurrância, aquele negócio da necessidade, pode ser que o São Paulo abra o placar cedo e o Curitiba também faça uma pressão na equipe do São Paulo. Mas eu acredito, com essa equipe que o Curitiba tem, pelas partidas que eu vi do Curitiba, que não tem muito de onde tirar desse time aqui. É um time novo, meio desentrosado, que eu não enxergo muita capacidade ofensiva. E aí, automaticamente para mim, é um time que vai cair com tranquilidade no Brasileirão, tá? O grande ponto o São Paulo hoje vem sem o nosso amigo Jonathan Calleri. Então aí já é para você ficar de olho em como essa equipe do São Paulo vem também para o jogo. Se você não quiser fazer uma entrada pré-live, uma entrada live para ver ali, quem é que vai se posicionar como camisa 9, provavelmente é o Luciano, né? Mas será que o Luciano vai conseguir ter aquela presença diária? Será que o time do São Paulo vai conseguir ter o ataque? Pode ser que esse jogo ali tenda a ser um jogo under, porque o São Paulo, sem saber atacar, sem ser o melhor jogador, que é o Calleri, e o Curitiba, por ser uma equipe mais meia boca. Então eu visualizo aqui, num quesito empurrância, num quesito necessidade, ou então num quesito que a gente sabe que o técnico do Curitiba pode ser demitido caso perca amanhã, talvez uns escanteios a favor do Curitiba. Aqui um over 4 Curitiba, 1,66, pode ser muito interessante. Mas também não vejo nada absurdamente de valor, tá? Em nenhuma dessas odds aqui eu vejo coisas de muito valor, tá? Daqui 2 ou mais cartões, 1,44 também não tem muito valor. A gente não tem muito valor pré-live naquilo que nós enxergamos, tá certo? Do ponto de vista odds de cartão amarelo, eu tenho alguns pareceres aqui. Na minha opinião, o Natanael, cadê o Natanael? É por aqui. Odd 4 para o Natanael tomar um cartão amarelo é interessante porque ele enfrenta diretamente o Wellington Rato. Então eu vou marcar aqui o Wellington Rato 4,45, Natanael 4. Não necessariamente é para apostar nessa múltipla aqui, mas essa aqui pode ser uma múltipla de valor, uma odd de 19 de valor, tá? Ou então uma unitária para cada, 4 Natanael, o Wellington Rato 4,75. Pela forma como nós analisamos, ponta direita com ponta esquerda com lateral direito, com ala direito, a gente tende a analisar esses confrontos e esse pode ser um bom confronto amanhã, que vai acontecer com certeza, tá? Então, basicamente, são essas odds que a gente enxerga. Esse over 4 cantos Curitiba, talvez, ou então os cartões amarelos. Também enxergo o cartão amarelo aqui
do volante Trindade como uma boa odd inicial. Você pode ver aqui 3,75 para um volante, com a necessidade de cobrir ali a subida do Marcos Paulo, vez ou outra do Nestor, vez ou outra do Pablo Maia, então até mesmo do Luciano ali, que às vezes vai pegar a bola no meio de campo. Então existem leituras interessantes para a equipe do Curitiba, mas não necessariamente super interessantes, tá? Separei algumas para vocês e espero que, se vocês forem ver o jogo, acompanhar a partida, que vocês realmente entendam que essas odds podem ter valor. Vamos agora para o segundo jogo da rodada, Fortaleza e Fluminense. Grande jogo, acredito que, na minha humilde opinião, né? Um jogo de duas equipes muito bem treinadas, com um esquema de jogo muito bem definido. Acredito bastante numa partida muito interessante das duas equipes, que essa partida vai ser uma partida rápida, uma partida com futebol jogado para frente. E visualizo com vocês um jogo para gols, entendeu? Então aqui, primeiramente, um jogo para gol de duas equipes ofensivas, de duas equipes com ataque muito, muito eficiente, tá? Então, talvez aqui o ambas marcam seja uma boa odd inicial para você visualizar. Afinal, o Fluminense trabalha muito bem com a bola e o Fortaleza trabalha muito bem sem ela. Então, são equipes que são... Mesmo se o Fortaleza sair na frente do placar, o Fluminense pode chegar, pode fazer o gol. E mesmo se o Fluminense sair na frente do placar, o Fortaleza pode chegar, pode fazer o seu gol. Eu acredito num jogo para gols, um jogo interessante demais para se acompanhar. Visto também que as equipes estão cansadas, estão jogando mais de um campeonato e não conseguem manter aquele padrão tático absurdo dos 90 minutos. Então acredito que seja um jogo sim para gols e gols de ambos os lados. Enxergo essa odd de 1,80 com um certo valor, tá bom? Escanteios relacionados ao Fortaleza, não vejo muito valor aqui nessas odds de escanteio, tá? Tanto Fortaleza como Fluminense, acredito que podem fazer escanteio, mas a gente não sabe basicamente antes do jogo quem é que vai ser o time que vai mais fazer, quem é que vai ser o time que vai tomar essa iniciativa de fazer os cantos. É muito interessante que se veja, se assista o jogo, caso algum dos times abra um placar de 2, 3-0 e o outro time tenha a bola, pode ser que seja interessante buscar um race nesse caso, mas fora isso, não temos muito o que trabalhar aqui nesse ponto de vista de escanteios, tá? Agora vamos aqui para o mercado de cartões amarelos, sempre ele, aquele nosso mercado que a gente gosta tanto, tá? Um ponto de vista muito interessante que eu enxergo aqui com vocês é o nosso jogador Vinícius Lima, jogador que era do Ceará, grande rival do Fortaleza, e tinha sempre embates muito intensos contra a equipe do Fortaleza, tá bom? Se ele for titular amanhã, acho interessante você visualizá-lo como uma boa opinião, uma boa opção para tanto receber como dar cartões para o adversário. Qual é o motivo disso? O motivo é que, além de ser um jogador muito interessante, combativo, ele também tem aquela questão emocional com o time do Fortaleza, tá? Então eu enxergo aqui com vocês a questão dos volantes, Caio Alexandre e Lucas Sacha. Deixa eu ver a odd aqui do Caio Alexandre 3, Lucas Sacha 4, então vou marcar aqui os dois. Caio Alexandre, Lucas Sacha e Vinícius Lima, tá? 3 jogadores que eu enxergo que estão numa zona ali. Inicialmente, se todos forem titulares, com certeza. Se todos forem titulares, acredito que um desses jogadores aqui tem uma boa intenção, uma boa probabilidade de tomar pela zona de confronto ali e também pelo aspecto emocional, tá bom? Vamos agora para o próximo jogo. Neste terceiro jogo da rodada, eu visualizo aqui como um jogo muito equilibrado, duas equipes muito equilibradas, por mais que essas odds aí relacionadas ao jogo elas estejam um pouco desniveladas, etc. Mas eu acredito sim num jogo equilibrado. Por quê? Porque o Bragantino ainda não encontrou a sua forma de atuação mais esplêndida e também não vemos o Bragantino jogando um grande jogo. Entretanto, com a semana livre e com o Cruzeiro jogando no meio de semana, tendo dificuldades contra
Qual foi a equipe que o Cruzeiro jogou, rapaz? Que ganhou no finalzinho? Foi o Náutico. Pô, o Cruzeiro teve dificuldade com uma equipe de Série C, que é o Náutico. Ganhou no último minuto de um jogo muito cansativo, numa ida e volta do Nordeste, etc. Jogando fora do Brasileirão, jogando em casa. O Cruzeiro tendo que viajar para São Paulo. Não visualizo o Cruzeiro como uma equipe que seja favorita, mas acredito que essa vitória agora deu a moral que eles estavam necessitando para ter um pouco mais de respiro no Campeonato Brasileiro, assim como fizeram contra o Grêmio, tá bom? Então, aqui, nesse jogo entre Bragantino e Cruzeiro, eu já não tenho uma tip muito interessante sobre o jogo. Eu espero mais a partida começar para eu entender um pouco mais como as equipes vão atuar. Como provavelmente não vai ser o jogo que vou assistir, porque devo assistir o clássico, esse jogo entre Bragantino e Cruzeiro, eu posso falar mais por alto que, com a necessidade do resultado, eu espero escanteios a favor do Bragantino, com a necessidade, tá? Seja o Cruzeiro abrindo o placar primeiro, ou então um jogo empatado ali depois dos 65, 70. Eu acredito numa pressão final do Bragantino, que a gente tem como buscar essas odds. Por quê? Porque o Bragantino treinou a semana inteira, tá mais descansado. O Cruzeiro tá um pouco mais cansado, tá? Então esses últimos 30 minutos de jogo, você pode ir para lá trabalhar talvez um mercado de escanteio a favor do Bragantino ou a favor do jogo, caso a gente tenha um placar muito elevado para cada um dos lados, tá bom? Então essa é a grande ressalva que eu faço desse jogo. Não enxergo o jogo com uma leitura muito clara daquilo que pode acontecer, tá bom? Vamos ao quarto jogo da nossa lista, ao jogo do dia, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, pela terceira rodada do Brasileirão. Coisa linda porque é clássico e clássico a gente gosta muito. Clássico esse, apitado pelo nosso Wilton, que tem dado muitos cartões por reclamação, o Wiltinho, safadinho. Primeiramente, temos o Palmeiras com 4 pontos, o Corinthians com 3 pontos. Visualmente podemos enxergar, não, mas eu acredito aqui que é um jogo equilibrado porque é clássico, etc. Na minha opinião, não. O Corinthians vem passando por uma crise institucional, sem técnico, sem comando, com uma equipe sem o Renato Augusto, com um futebol muito mediano, enquanto o Palmeiras vem crescente, mesmo jogando sem Rafael Veiga, sem o reserva imediato Bruno Tabata. Mesmo assim, o Palmeiras vem sempre atuando da mesma forma e amanhã as equipes voltam, a equipe do Palmeiras volta com a equipe titular, como vocês podem ver. Muita possibilidade do Veiga jogar, Rony voltando, Endrick começando a jogar melhor, Rafael Navarro começando a jogar melhor, sem contar que o Dudu descansou essa semana, ou seja, o Palmeiras vem inteiro, o Palmeiras vem com sede de fazer um grande jogo, e a equipe do Corinthians se mostrou um pouco abalada com a saída do Cuca. Automaticamente, temos aí um jogo em que o Corinthians tem uma grande possibilidade de tomar mais de um gol. Então essa é a primeira tip que eu visualizo no dia. Mais de um gol do Palmeiras, 1,80 é uma odd que eu acho muito interessante, porque eu acho que esse é jogo para o Palmeiras fazer 2 ou 3 gols, tá ok? Mas, como nem tudo são flores, também temos a visualização dos cartões em si. Essa odd aqui para as equipes tomarem 2 ou mais cartões, 1,40, também acho muito interessante. Se fizer a duplinha, vocês sabem como é, odd 2,52. Odd 2,52 é odd boa, tá? 2 ou mais cartões, mais de um gol do Palmeiras. Achei muito interessante essa múltipla, tá? Outro ponto, jogador a tomar cartão. O que eu visualizo aqui como odds interessantes são odds acima de 3,5. Então, de 3,5 para baixo, eu nem visualizo. 3,5 para cima, a gente analisa, tá bom? Visualizo, acima de tudo, que o Corinthians provavelmente, na sua escalação, o grande ponto deve ser o Adson jogando aberto pelo lado direito. E quem enfrenta o Adson ali é o Piquerez. Então hoje é a única odd de cartão do clássico que eu visualizo
com um certo valor, tá bom? Essa odd do Piquerez A4, eu acho ela bem interessante, tá ok? Outra coisa que eu acho interessante do ponto de vista do Corinthians é também essa odd de algum dos volantes tomar esse cartão. Então você aqui inicialmente pode não ter uma odd muito interessante, mas daí você vai para o jogo ali, segundo tempo, 60, 70 minutos, você pode escolher um volante ali do Corinthians para receber esse cartão, ou talvez até o Fábio Santos, que é um jogador que vem normalmente com uma odd interessante, uma odd que ela melhora com o tempo, né? Fagner, Fábio Santos, enfim. Aqui está baixo porque deve ser clássico, o marcador do Dudu e etc. Mas você pode visualizar ali o marcador do Dudu ou então o marcador do jogador da saída do Corinthians, o jogador que vai dar o escape de velocidade do Corinthians. O marcador desse jogador ou o marcador do Dudu. Enfim, separei essas odds que já tinha falado e essas outras odds é algo para você trabalhar no live, tá bom? Eu acredito vitória do Palmeiras, uma vitória interessante do Palmeiras com o Corinthians tendo pouco poder de reação. Vamos ver se isso vai ocorrer, mas é normalmente aquilo que se desenha para um jogo como esse. Vamos agora à quinta análise, vamos agora para Santos e América Mineiro. Santos e América Mineiro é aquela disputa entre duas equipes que começaram mal o campeonato. Visualiza o Santos agora se organizando para o campeonato com um pouco mais de estrutura de jogo. E o América também é uma equipe organizada. Então são equipes que eu não acredito que fiquem nessa posição. Equipes que eu acho que vão subir dessa parte da tabela do campeonato, tá? Então, primeiro ponto, jogador a marcar. Acho que nesse jogo tem uma ótima chance do Marcos Leonardo fazer seu gol no Brasileirão, tá bom? Hoje o América tem uma defesa bem definida, mas não é uma defesa tão rápida. O América tem uma defesa ali mais pesada e o Santos vem com um ataque muito leve, um ataque muito que cria muito espaço, com Soteldo, Mendoza e Marcos Leonardo. É realmente uma equipe rápida que sabe jogar na Vila, tá bom? Essa odd de gol do Marcos Leonardo a 3,20 eu acho muito interessante, principalmente por ele bater os pênaltis da equipe, tá bom? Gosto muito desse jogador. Acho que essa odd para ele fazer gol a 3,20 é uma odd boa. Você pode ver aqui do lado aqui, que também ele bate falta, tá? Então, automaticamente, você pode criar oportunidades, ele pode criar oportunidades para fazer gols dessa forma também, tá? Do outro ponto de vista, escanteios. Acredito que seja pré-live uma entrada interessante. Esse over 5 escanteios para o Santos. O Santos tem sido a equipe que mais fez escanteios no Brasileirão. Como eu falei para vocês, ataque leve, jogo pelas pontas, o Santos tem forçado muito essa jogada. E pode ser que amanhã esse over 5 entre com tranquilidade, tá? Para você que vai trabalhar no live, eu acredito mais nessa leitura live. Caso o América faça gol, você busque um Race 7, um Race 9 da equipe do Santos, tá bom? Uma equipe que tem feito cantos, assim como o América também faz cantos, mas eu acredito mais do ponto de vista amanhã, do ponto de vista do Santos, tá ok? Outra coisa agora, cartões amarelos. Visualizei essas odds aqui para cartões amarelos. Não enxerguei muita coisa diferente, tá? Mas vou falar para vocês do ponto de vista de marcação. O principal jogador, Soteldo pela esquerda e Mendoza pela direita, podem sim gerar cartões amarelos. E quem são os laterais? Calma, deixa eu ver aqui quem são os laterais do nosso América. Rapidão. Os laterais do nosso América são... Pronto, achamos aqui. Os laterais ou é o Arthur Nino ou e do outro lado esquerdo, o Nicolas. Visualizei o Nicolas a 4,50, achei uma odd muito interessante, tá? Uma odd para o jogo muito interessante do nosso querido Vitiato Nicolas e também do marcador do nosso querido Benítez, aquele nosso meio campo que sempre vai para cima, arruma um cartão amarelo para o adversário, argentino tinhoso, tá? Então acredito nessa odd interessante também do Dodge e do outro nosso querido Rodrigo Fernandes.
Mas o Rodrigo Fernandes vem com uma odd baixa, com certeza, 2.5. Mas separa essas três odds porque acho odds interessantes para o jogo, tá beleza? Então separei essas três odds de cartão e vamos lá para o último jogo do dia. Finalizando a rodada de sábado do Brasileirão, temos aqui o jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Ótimo jogo. Primeiramente, duas equipes que ainda não têm seu melhor futebol da temporada. Ainda estão buscando isso. O Atlético Mineiro abaixo do Atlético Paranaense até então. O Kudê com muita dificuldade de organizar o plantel, organizar o esquema tático, organizar a equipe. E o Atlético Paranaense daquele jeito, sempre começando assim a temporada meio lá, meio devagar, ganha um jogo aqui, aí não perde em casa, fora de casa joga mal. Então assim, um jogo meio sem termos o que procurar, o que enxergar, desse ponto de vista de tipo favoritismo ou não. Sabemos que o Atlético em casa é muito forte, tá? E sendo o Atlético em casa muito forte, ele naturalmente é favorito. Eu acho que essa odd 1,60 ela é uma odd complicada de você chegar e fazer um back a favor do Atlético, porque principalmente o Hulk, esse cara aqui do lado, ele é dúvida. E quando o Hulk é dúvida, a gente não sabe como o Atlético vai jogar. Essa aqui é a realidade, tá? Não sabendo como o Atlético vai jogar, a gente não tem como saber como o jogo vai se definir, meu querido. Então aqui eu separei algumas odds que eu achei muito interessantes desse jogo. Odd 1, odd do nosso querido Hugo Moura. Essa odd aqui tá muito boa, 3,75. Hugo Moura, um jogador muito faltoso. Vai ser o cão de guarda do Atlético, vai ser titular, Fernandinho não joga. Então tem grandes possibilidades do Hugo Moura tomar o seu cartãozinho a 3,75, tá? Do outro ponto de vista, nós temos também a zaga do Atlético com o Maurício Lemos e o nosso outro querido aqui, o Gemerson. Então, separei errado as odds deles dois, tá? O Gemerson, calma. Bruno Fux, pode ser o jogador, né? E o Gemerson a 3,75. Por quê? Porque são jogadores que marcam. O outro nosso querido que eu queria mostrar aqui para vocês. Cadê o Vitor Roque? O Vitor Roque, tá? O Vitor Roque, ex-jogador do Cruzeiro, já fez gol no Atlético. Um jogador que enxerga no Atlético vamos abrir parênteses, um rival. Então aqui temos uma boa possibilidade do zagueiro pelo lado direito, que é o zagueiro normalmente que enfrenta o Vitor Roque. Esse zagueiro tomar um cartão amarelo também. Então Hugo Moura por parte do Atlético, Bruno Fux ou Gemerson, dependendo de qual dos dois seja o zagueiro que enfrenta o Vitor Bueno, o Vitor Roque, com uma boa possibilidade de tomar esse cartãozinho, tá? Visualização, escanteios a favor do Atlético. O Atlético tem uma quantidade maior de escanteios no segundo tempo, tá? Então aqui, essas odds eu não vejo valor, mas se no segundo tempo o Atlético precisar do abafa para ganhar o jogo em casa, é necessário que o Atlético ganhe o jogo em casa. Se no segundo tempo tiver empatado, acredito sim, empatado ou o Atlético Paranaense vencendo, acredito que o Atlético Mineiro consegue sim fazer sequência de 3, 4, 5, até 6 escanteios, porque é uma equipe que abafa, é uma equipe que tenta chegar com cruzamento de qualquer forma, etc. Principalmente se tiver o Hulk. E assim finalizamos nossa análise do dia de sábado. Espero que gostem do primeiro vídeo. Vou agora descansar e amanhã trabalharemos. Espero que você goste do vídeo que está prestes a ser lançado, tá? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve aí, curte a gente e vamos nessa. Vamos lucrar, vamos pra cima. Valeu!